Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Larissa Silva e vou falar um pouco sobre alguns autores clássicos. Essa apresentação é referente à disciplina de Economia Clássica ministrada pela professora Vanusa Santos. Bom, vamos falar um pouco sobre a nossa agenda, que é o mercantilismo, os fisiocratas, Adam Smith, Malthus, Ricardo, Mill e Karl Marx. Essa apresentação ela vai se dar de uma forma muito breve, né, por conta do tempo estipulado também para essa apresentação. Bom, o mercantilismo ele é um conjunto de práticas econômicas adotadas pelo Estado, nacionais do século XV e XVIII, e tinham como objetivo de acumular riquezas. Bom, alguns pontos do mercantilismo são muito importantes destacá-los, como a intervenção do Estado, que significa os estados que comandam as ações do mercantilismo. E logo depois, a chamada balança comercial favorável, porque todo país precisa exportar mais e importar menos produtos. Assim, ele consegue acumular os seus capitais. Um outro ponto no mercantilismo que vale a pena observar é o protecionismo alfandegário. O que isso significa? São taxas de produtos estrangeiros para valorizar a manufatura nacional. Certo? Então, logo mais vieram as grandes navegações, onde as potências europeias saem ao mar para procurar novas matérias-primas, e daí vem a ideia de procurar metais preciosos e especiarias. Bom, com isso também gerou o pacto colonial, que consiste no país que domina uma região, que é chamada de metrópole, e a região dominada, que é chamada de colônia. Bom, vale ressaltar também a questão do monopólio comercial. Tudo que se retira da colônia visa o mercado através da sua metrópole, certo? Então, aqui no mercantilismo, temos como a teoria do valor baseado na troca, né, o comércio, e o seu ascendente, que advinha da agricultura e do comércio, certo? Vamos falar rapidamente sobre os fisiocratas. Bom, uma das principais contribuições dos fisiocratas foi pensar a economia como um todo. Segundo essa corrente de pensamento, o que gera riqueza e o excedente de mercadoria é só a agricultura. Tá? Esses excedentes eles advêm da matéria-prima e são transformados em bens de consumo. Logo, o capital ele é igual à produtividade da agricultura, ou seja, o dinamismo de troca desse bem, né? Desses bens de consumo, certo? Bom, a teoria do valor era a agricultura e logo o excedente também vinha da agricultura para eles, para os fisiocratas, certo? Sobre o Adam Smith, as suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento econômico. Ele foi um filósofo, economista britânico, teve como cenário de estudo, né, o período iluminista. Tem como o principal trabalho um notório livro, né, que é As Riquezas das Nações. Podemos citar também, para explicar um pouco mais sobre
o que o Adam Smith pensava é a lei da oferta e da procura, como uma forma de exemplificar a mão invisível do mercado defendida por ele, que quando uma oferta ela é menor, o seu preço aumenta devido à sua escassez no mercado, certo? Uma procura muito alta. Já uma oferta muito alta, desculpa, ela faz com que o preço ele diminua. Então, essa mão invisível, ela tende a equilibrar essa oferta e esse preço estabelecido, certo? Vai depender do aumento ou a diminuição de cada um. O maior aprimoramento e resultados provém da divisão do trabalho. Bom, ele acreditava que, ao aprimorar o trabalho, obteriam melhores resultados e logo e isso só poderia ser possível através da divisão do trabalho, certo? Logo, essa produtividade poderia até melhorar as condições sociais dos trabalhadores, mesmo eles sendo de classes, eu posso dizer, classes sociais mais carentes, certo? Bom, a teoria do valor de Smith, ele defende o valor de uso, né, que é a utilidade e necessidade de tal bem ou serviço, e o valor de troca, que diz respeito ao poder de compra desse bem. Assim, nós temos o valor de uso como preço natural, certo? Bom, dando continuidade de uma forma breve, né, porque se a gente for aprofundar nesses autores, eles são bem detalhistas em algumas teorias, né, em alguns pensamentos. A gente ficaria aqui por bastante tempo explicando e discutindo as ideias brilhantes desses autores, né, que deram andamento que foram aperfeiçoando cada vez mais os seus pensamentos. Bom, a teoria do valor para Smith baseava-se no trabalho, né, salários e lucros, no caso, gerando os lucros. O excedente adivinha do trabalho, indústria de divisão social desse trabalho, né, e também gerando esses lucros. Bom, falar um pouco sobre Malthus. A teoria de Malthus se fundamenta na relação do crescimento da população e o crescimento da oferta de alimentos para explicar a falta de comida no futuro. Ele acreditava que a oferta de alimentos não acompanhava o crescimento populacional e, por isso, estava gerando uma grande fome, né, e pobreza na sociedade. Logo, para evitar o caos, era necessário que a população parasse de crescer, na visão de Malthus. A solução que ele teve foi na sujeição moral do homem, que era basicamente casamentos tardios, né, abstinência sexual, número de filhos compatíveis com os recursos que aquelas pessoas tinham, né? Então, eles se preocupavam com os problemas socioeconômicos daquela época, né? De 1798, na Inglaterra, onde nesse período a população ela passava por extrema pobreza e fome. Então, para ele, o controle da natalidade era a solução. E era um defensor de guerras e até mesmo epidemias para que fosse erradicado aquele crescimento populacional. Bom,
ele falhou, né, na sua teoria, em que o crescimento geométrico da população seria tão grande, que geraria cada vez mais miséria e fome. Logo foi percebido que o desenvolvimento econômico, as políticas públicas e a distribuição de renda seriam as melhores estratégias para que tirassem aquelas pessoas da miséria. O valor o valor defendido por Malthus é o valor da utilidade da mercadoria, e o seu excedente acreditava que vinha da terra. Bom, Ricardo, ele complementou alguns pontos de Adam Smith, apesar também de discordar em vários outros pensamentos do Smith, né? Bom, o Ricardo, ele acreditava que a utilidade de um produto deveria satisfazer as necessidades daquele que o buscava. Bom, ele defendia também que a teoria do valor é a quantidade de trabalho necessária para que se pudesse produzir um bem. E para isso ele levava em conta o grau de dificuldade e o tempo de produção daquela mercadoria. Ricardo acreditava que na teoria das vantagens comparativas, onde cada país deve produzir o que for mais barato e vantajoso, né, para que aquele país pudesse ter maiores lucros possíveis. Na visão de Ricardo, o valor ele vem da utilidade desse produto e também da escassez que aquele produto estava no mercado em um determinado momento. Stuart Mill. Bom, Mill, ele tentou fazer um mix do valor utilidade e o valor trabalho, né? Foi o primeiro a tentar fazer essa construção, essa mistura, e não deu muito certo, obviamente. Apesar de se considerar um grande utilitarista, Mill tinha ideias opostas a essa teoria, muitas das vezes. Ele tinha muitas ideias e por isso foi considerado como um autor eclético, né? E muitas das vezes até incoerente. Então, Mill, ele defendia a classe trabalhadora e acreditava que os salários dependiam da oferta de trabalho. E a educação era uma forma de tentar melhorar o valor desses salários. Ele também acreditava que as greves eram essenciais para que a distribuição dos lucros fossem feitos de uma forma mais igualitária, né? Então, Mill, ele se importava bastante com a classe trabalhadora e acreditava também no cooperativismo, né? Onde os resultados, aqueles ganhos, eles tinham que ser divididos de uma forma igualitária para todos aqueles que estavam no processo produtivo fabril. Dando continuidade, né, vamos falar um pouco sobre Karl Marx, né, que foi um grande crítico do sistema econômico capitalista, né, principalmente da questão do lucro e dessa divisão do lucro, né. Foi o fundador aí desse termo chamado mais-valia, que segundo Marx, a base do poder capitalista estava justamente nessa extração da mais-valia, que é basicamente o trabalho extra que não é pago. Então, essa mais-valia é extraída na produção, no momento que está sendo produzido ali os bens, e também na esfera de circulação. O que seria essa esfera de circulação? É justamente o momento da venda, né? É a parte do mercado.
da comercialização desses produtos. Bom, ele também inseriu nesses termos a mais-valia absoluta, que diz respeito à extensão na jornada de trabalho, certo? Horas de trabalho excessivas e cansativas para vários operários, né, chamados proletariados. E também ele mencionou a mais-valia relativa, que significa a substituição do homem pelas máquinas, né, a fim de otimizar cada vez mais esses processos e o tempo de produção, né, e fazer produtos em altas escalas, né, para que se obtessem mais lucros possíveis. Bom, o Marx ele acreditava que o capitalismo ele não será o último sistema da história e que, assim como outros modelos de produção, também teria o seu fim, né, por um sistema melhor. E também vale ressaltar sobre a questão do acúmulo de capital, né? Para Marx, o acúmulo de capital ele advinha justamente da sociedade, das instituições privadas, né? Foi ali que começou toda essa concentração de renda na mão de poucos e gerando uma sociedade cada vez mais desigual. Bom, então, ele defendia também o materialismo histórico, né? A rejeição do sistema liberal econômico, que, segundo Marx, só beneficiava a burguesia. Então, ele foi um grande crítico, certo? Bom, espero que todos tenham entendido um pouco da peculiaridade de cada autor. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Muito obrigada a todos. Bom, aqui foi a referência utilizada para a formação desse trabalho. E eu vou finalizar com uma frase de Marx que eu achei muito interessante, né? Os filósofos, eles limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa mesmo é modificá-lo. Então, vamos transformar o mundo.